Mateus capítulo 12. Vou fazer uma pregação proibida aqui, tá? Nós vamos ler do versículo 46 até o versículo 48. Nós vamos também dar uma passadinha por outras passagens, tá bom? Vamos lá. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que a sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis a minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade do Pai celeste, esse é meu irmão, mãe e irmã. Nós vamos orar, deixa a sua Bíblia aberta. Senhor, em nome de Jesus, aqui, nós viemos para trazer a palavra do Senhor. E eu peço que o Senhor me faça instrumento seu, boca sua, para levar uma palavra de alento e de orientação para as famílias. Falar da parte do Senhor, doa quem doer. E que nesses minutos que estaremos juntos aqui, uma grande obra seja feita dentro de cada coração, de cada lar. Meu Deus, eu só tenho motivos para agradecer, porque hoje nós temos uma igreja, dentre tantas, uma igreja que fala o nome justo, o nome certo do Senhor. Obrigado, Pai, por esta noite tão querida e tão abençoada. Amém. Eu vou te mostrar em Marcos capítulo 3, no versículo 20, a continuação disso aqui, o contexto dessa história. Então vai lá, Marcos 3, 20. Então ele foi para casa. Quem? Jesus. Não obstante, essa expressão significa, apesar disso, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podia comer. Jesus não tinha como comer, gente. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Mas quem eram esses parentes que estavam criticando Jesus? Quem eram esses parentes que estavam hostilizando, menosprezando o ministério do Senhor da Glória? Você vai entender agora. Mateus 13, 53, 54 e 55. Acompanhe o raciocínio para você entender. Olha o que diz aqui. Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então vamos lá. O que a família de Jesus foi fazer lá em Mateus 12, que ele não quis sair para conversar com ela? Foi repreendê-lo. A família foi danar com ele. Mas quem era essa família? Mãe e irmãos. Por que o pai não estava junto? Porque, ao que tudo indica, o pai já era falecido. Ao que tudo indica, José morreu quando Jesus tinha 12 anos ou um pouco mais. Por isso que você vai encontrar dos 12 aos 30 Jesus sumido, porque ele estava cuidando da família. Jesus era bom filho.
Ele não era arrimo de família, mas ele era o filho mais velho. Então, ao que parece, o carpinteiro morre e o filho assume a profissão do pai. E vai cuidar dos irmãos mais jovens. E não só dos irmãos homens, mas também das irmãs mulheres. A Bíblia é tão clara que chega a dizer o nome dos irmãos dele. Desses aqui eu quero destacar um. Aqui fala que Tiago era irmão de Jesus. Ué, mas o Tiago não era o irmão do João, filho de Zebedeu? Nós tínhamos 2 Tiagos na Bíblia. Nós tínhamos o irmão de João, filho de Zebedeu, que morreu logo no começo da igreja, logo após a ressurreição do Senhor Jesus, logo após a descida do Espírito Santo. Esse Tiago, filho de Zebedeu, é assassinado por Herodes Antipas. E qual foi o Tiago que sobrou? Irmão de Jesus, está aqui. Mateus capítulo 13, versículo 55. Tiago, irmão de Jesus, era chamado de Tiago o menor. Também era chamado de Tiago o justo. Também era chamado de Tiago, joelho de camelo. A Bíblia não fala, mas a história conta que ele trocava a noite de sono para ficar de joelhos na presença do Senhor. A Bíblia não fala, mas a história conta que o irmão de Jesus, o Tiago menor, justo, o joelho de camelo, tinha calos no joelho. Por isso ele era chamado de joelho de camelo, porque ele trocava a noite de sono por uma noite de oração. A Bíblia o chama de justo porque ele era um homem muito íntegro. Mas no dia desse episódio ele ainda não havia se convertido. No dia desse episódio, esse Tiago foi ali para repreender o irmão, porque não havia nascido de novo. Esse Tiago, quero que você saiba, que ele morreu meses antes da morte do apóstolo Paulo. Quando Paulo foi preso e foi levado a Festo, que iria ser levado a Roma, Tiago morre nessa época. Sabe o que eles fizeram com Tiago? Segundo a história conta, não a Bíblia, porque a Bíblia não fala sobre isso. Dizem que pegaram Tiago, irmão de Jesus, e jogaram do pináculo do templo. Acontece que quando ele caiu, diz a história que ele não morreu, acabaram matando ele, a chutes, a pontapés e a pedrada, porque eles não suportavam o quanto que Deus era com ele. Esse Tiago justo, Tiago menor, Tiago joelho de camelo, foi ele quem escreveu a carta de Tiago, está aqui no final da Bíblia. Lá no finalzinho da Bíblia, esse Tiago, ele escreveu o livro de Tiago antes de morrer. E por que ele não falou na carta que ele era irmão de Jesus? Justamente porque ele não queria que ninguém estivesse com ele porque ele era irmão do Salvador. Mas é o Tiago, irmão de Jesus. Porque o Tiago, irmão de João, já tinha morrido há 30 anos antes, 20 e poucos anos antes. Queridos irmãos, a família do Senhor Jesus só veio se converter no final da sua vida ou após a sua morte. Esse outro irmão Judas dele que está falando aqui, foi o que escreveu a carta de Judas, que é uma carta só, que é uma página, um capítulo só. Dos irmãos de Jesus, pelo menos 2 se converteram. Então eu quero que você entenda que na nossa vida não é diferente. Muitos parentes seus não vão se converter. E muitos parentes seus
além de se converter ao Cristo que você serve, vão te superar em muito. A família tinha ido para repreender o Senhor da glória. Por quê? Porque Jesus estava batendo contra as autoridades constituídas. Jesus estava batendo nos fariseus. E nesse ínterim, os fariseus estavam chamando Jesus de endemoniado, dizendo que ele tinha o maioral dos demônios, e por isso que ele curava, e por isso que ele expulsava demônio. O Senhor Jesus então fala: pois é, se Satanás está dividido contra si mesmo, o seu reino não prospera. Satanás não pode estar contra Satanás. Porque se eu falo através de Beelzebu, Satanás está trabalhando para Deus e não para ele mesmo. Então aqui você vê um confronto. E a família tinha medo do que os fariseus pudessem fazer com ele. Então a família tinha ido lá para repreendê-lo. Para dizer: meu filho, você está ficando louco. Você está peitando a polícia militar. Você está peitando o sinédrio. Você está peitando a guarda pretoriana. Você vai estar ficando louco. A família foi lá para repreender. E muitos dos nossos parentes que não aceitaram Jesus acham que nós também estamos ficando doidos. Porque nós batemos contra o pecado. Nós batemos contra a corrupção. Nós batemos contra os desmandos do poder público. Nós batemos contra tudo aquilo que se diz contra Deus. E talvez muitos parentes nossos estão achando que nós ficamos doidos, porque agora nós não bebemos mais, porque agora nós não fumamos mais, porque agora nós não praticamos mais sexo antes do casamento, porque agora nós estamos dispostos a obedecer um homem chamado Jesus, e porque agora todo domingo a gente vai para a igreja, e agora nós não carregamos mais garrafa de cerveja debaixo do braço, mas nós carregamos a Bíblia, a palavra de Deus. Meu filho ficou doido, meu filho ficou fanático. Queridos irmãos, as coisas de Deus é loucura para o mundo, e eles não vão entender, porque nem o próprio Jesus foi entendido. Então a mãe de Jesus, a mãe Maria, que se criou uma imagem deturpada do que verdadeiramente ela é, e começaram a dar para ela poderes e valores que ela não tem, e ela nunca buscou isso para si. Porque no Magnificat, quando ela é comunicada de que ficaria grávida do Salvador, ela própria chama Jesus de meu Salvador, entendendo que ela era uma necessitada também. E ela jamais trouxe para si nenhuma prerrogativa de que ela media qualquer oração nossa. Maria, mãe de Jesus, rogai por nós. Da onde, irmão? Da onde que tiraram isso? Isso é erro, isso é pecado. Se há loucura, a loucura está nisso. Porque entre Deus e os homens só há um mediador, Jesus Cristo, o homem, para a glória de Deus Pai. Nós precisamos desmistificar. Maria é apenas a nossa irmã e ela não estava convertida. E ela foi ali para danar com o filho Jesus. Então Jesus, olhando para todos, e principalmente para aquele com quem falava, ele disse: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos para me chamar a atenção? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos para dizer o que eu devo fazer ou deixar de fazer? E lá na frente ele diz: cumpre a mim obedecer ao Pai. E não obedecer à mãe. E a deturpação, a loucura vai além quando dizem: pede à mãe que o filho atende. Não, pede o pai que o filho atende. Não podemos inverter os valores. A igreja não tem o poder de enganar as pessoas. Porque entre a igreja, seja ela qual for, entre a igreja e a Bíblia, nós ficamos com a Bíblia. Por isso que nós pregamos sola gratia, sola fides e sola escritura. É por isso que nós abandonamos as imagens.
É por isso que nós abandonamos as quermesses. É por isso que nós abandonamos todo tipo de procissão. Porque agora nós não andamos atrás de imagens, nós andamos atrás do Deus vivo. E doa quem doer. E essa pregação não pode parar de ser feita. Nem o tempo pode apagar a verdade. Porque o tempo, as coisas mudam, mas a palavra de Deus permanece. Jesus está dizendo quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Ele era um filho obediente. No dia do casamento, das bodas de Caná da Galileia, Jesus ainda não tinha começado o seu ministério. Por que Jesus não tinha começado o seu ministério, irmão? Porque ele ainda não tinha ido a João Batista. Ele só podia começar o seu ministério depois que ele fosse a João Batista. E numa situação complicada, num casamento em família, porque ao que tudo indica, aquele casamento era da família de Maria. Jesus, como filho dela, então, juntamente com os seus irmãos, ele vai ao casamento. Chegando lá, falta o vinho. Faltar vinho naquela época, irmãos, era 1000 vezes pior do que faltar café para a visita da sua casa no sábado à tarde. E a mãe então diz: filho, faz alguma coisa. Ele disse: o que tenho eu contigo, mulher? Mulher, não me incomoda não. É vexame para você e não para mim. Mas como ele era filho, e a Bíblia diz que nós devemos honrar os pais, ele volta atrás e faz o seu primeiro milagre, quebra o protocolo, resolve o problema. Da primeira vez ele atendeu a mãe, agora da segunda ele não vai atender a mãe, porque ele não vai nem receber a mãe. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aí ele olha para seus discípulos que estavam ouvindo a palavra, porque nessa terra ainda tem discípulo, viu, irmãos? Tem gente que veio aqui e nunca mais volta aqui, mas tem gente que vai vir aqui e vai dizer: eu quero caminhar com essa igreja, eu quero caminhar com esse pastor, eu quero ser discípulo desse pastor, eu quero pagar o preço para andar com o povo batista, que não é melhor do que ninguém, é apenas seguidor da palavra. Aquele que faz a vontade do meu Pai, esse é minha mãe e meus irmãos. E a pergunta que eu faço para você hoje: você faz a vontade de Deus? Você tem feito a vontade do Pai? Jesus disse: quem vê ao Pai, vê a mim. Quem vê a mim, vê ao Pai. Eu e o Pai somos um. Como dizes, mostra-me o Pai. Então eu digo para você, você tem a palavra. Jesus é a palavra. Jesus é o verbo. Você tem obedecido o verbo. Você tem obedecido a palavra. Como é que está a tua vida? Como que você tem andado? Você tem esquadrinhado o seu andar? A Bíblia diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Por isso entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Nós não vamos seguir a Deus só de lábios, não. Nós vamos seguir a Deus de mão, corpo, alma e espírito. Nós temos duas famílias, uma que fica do lado de fora da igreja e uma que fica dentro da igreja. Nós temos duas famílias, uma que critica a igreja e outra que obedece a Jesus. Nós temos duas famílias, uma que nos chama de louco e a outra que nos chama de santo. Nós temos duas famílias, uma que vamos viver em terra e a outra que vamos viver na terra e no céu. Nós temos duas famílias, uma em que o nosso progenitor é o pai biológico e a outra onde o nosso pai é o Senhor dos exércitos. O que fazer, pastor?
Peço que não os tire do mundo, mas os livre do mal. Muitas pessoas vão para o inferno porque só dão ouvido à família carnal. Muitas pessoas vão para o inferno porque não faz parte da família de Deus. Você está disposto a sofrer afronta? Então, se você está disposto, escuta essa. Quem primeiro vai te criticar pela decisão que você tomou de servir a Jesus é a sua própria família. Eu estava preparando uma turma de batismo há muitos anos atrás. Numa igreja que não é essa, e também não era pastor, mas eu sempre fui envolvido com liderança de igreja. Na época eu era presbítero de uma igreja presbiteriana. E existiam mais ou menos 12 alunos preparando para batismo. Lá a gente chamava de catecúmenos, por causa do catecismo de Westminster, que é o catecismo, a confissão de fé da igreja presbiteriana. Na igreja batista não tem catecismo. Nós não temos nenhuma confissão de fé. Nós temos a Bíblia. Só para fazer a diferença para você entender. E eu estava preparando essa turma. E uma moça já ia pelas tantas, normalmente 2 meses preparando para o batismo. É a média que as igrejas escolhem para preparar. No 2º mês eu não vi a moça. E eu procurei naquela aula, ela não estava. Então eu fui conversar com um amigo dela que havia levado ela para a igreja. E eu disse: irmão, cadê a fulana que não está vindo às aulas de preparação do batismo? Ele disse: irmão Antônio, nem te falo. O pai dela deu um checkmate nela. Ele disse para ela: se você virar crente, você não precisa mais voltar aqui em casa. Eu falei: mas ela vai obedecer? Ele disse: ela conhece o pai que tem. Então ela conhece o pai que tem, mas não conhece o pai que teria. Esse é o grande problema. E hoje essa moça eu a vejo pela rua e ela não é do Senhor Jesus. Porque muita gente fala que Deus é pai de todo mundo. Deus não é pai de todo mundo. Nós não somos filhos de Deus se não confessarmos Jesus como Senhor e Salvador. Nós somos criaturas de Deus. É diferente. Tem pessoas que nascem criatura e morrem criatura. Tem pessoas que nascem criatura e vira filho de Deus. Se você confessar Jesus como Senhor, você sai da condição de criatura e passa para a condição de filho do Senhor. Eu aceitei Jesus não vou falar não para não assustar você. Faz muito tempo. Agora eu descobri uma coisa: todo dia eu preciso aceitá-lo de novo. Porque tem dia, irmão, que existe uma força que quer arrastar a gente de novo para o pecado. E começa a vir uma enxurrada de pensamentos ruins. Aqueles pensamentos saudosistas, que já foram sepultados, mas que na verdade foram sepultados com vida. Quando nós sepultamos o velho homem, ele não está totalmente morto, ele está em coma. E a UTI do passado muitas vezes tenta ressuscitar aquele homem velho. Basta a gente tirar os olhos do Senhor Jesus e aquele velho homem quer de novo tomar as rédeas da nossa vida. É por isso que você não pode baixar a guarda. É por isso que você não pode baratear a sua fé. E é por isso que você não pode apartar-se da palavra. Não troque um culto como esse por nada. O fantástico não te pertence mais. O calçadão não te pertence mais. A roda dos escarnecedores não te pertence mais. Os tempos de Dom Juan não te pertencem mais. Você deixou de ser James Dean. Não é mais, você agora é um homem de Deus. Precisamos colocar isso na nossa cabeça. E Jesus foi enfático: no mundo vocês vão ter aflições, decepções, lutas, perdas, derrotas, fracassos, mas eu venci tudo isso e você também vai vencer. Família de Deus, escuta o que o Senhor diz para vocês hoje. Nós estamos chegando ao tempo do fim. A peneira está sendo balançada.
de Deus diz que se os dias não forem abreviados, até os escolhidos vão se perder. O momento agora é um momento de choque para toda a humanidade. Agora a perseguição no Ocidente, ela não é física, ela é ideológica. Você vai ouvir pessoas dizerem assim: para que você vai dar dízimo para a igreja? Vai comprar uma camisa nova? Para que você vai dar dízimo para o pastor? Vai trocar o pneu do seu carro? Para que você vai perder tempo com a igreja? Então eu digo para você, você é povo de Deus, você é família de Deus, não dê ouvido para essas coisas, porque essas coisas não vêm de lá, vêm de cá. Ser família de Deus é estar na frente de Jesus. Ser família de Deus é ouvir a sua palavra. Ser família de Deus é viver em santidade. Sabe por quê? Porque Ele te escolheu. Olha, irmãos, isso aqui é profundo. Ele abriu mão da sua mãe. Ele abriu mão dos seus irmãos para estar conosco. Ele abriu mão do seu pai, da sua glória, para estar conosco. Vamos pegar alguns lugares inóspitos. Quem conhece a Caatinga brasileira? Caatinga. Na Bahia tem Caatinga, Wagner. O que tem na Caatinga? Vegetação seca, só isso. Espinhos, mandacaru, palma, chique-chique, espinhos. Pois então, lá é quente ou frio? Quantos graus? 40, 50? Escuta, o transporte lá, quando não é o SP2, é o quê? Animal, jegue, jirico, jumento, besta. Quem é que anda de carro aqui? Quem me ama aqui, levanta a mão. Tem um grupo ali que não me ama de jeito nenhum, não levanta a mão não. Deixa eu falar um negócio para você. Você que me ama, quem é que anda de carro aqui, levanta a mão. Você vai largar o seu carro. Quem tem ar-condicionado em casa, levanta a mão. Você vai andar agora, você não vai mais usar ar-condicionado. Quem é que toma café pela manhã aqui, levanta a mão. Ok, fruta e tal, não vai tomar mais também não. Você vai para o sertão do Cariri. Você me ama, você vai provar que me ama. Você não vai andar de carro, você não vai ter ar-condicionado, você não vai tomar café de manhã. Você vai enfrentar a Caatinga, você vai enfrentar aquela vida horrorosa, difícil, coisa pouca, 3 anos e meio, não mais que isso. Amém ou não? Eu nunca vi um amém tão anêmico. Misericórdia. Quem é que vai para lá? Levanta a mão. Ninguém. Ninguém me ama? Ah, o que tem a ver? Pois é, deixa eu contar uma história para vocês. Existia um príncipe que habitava na luz, num lugar onde não há doença, não há enfermidade, vestido com vestes reais, vivendo entre os anjos e ouvindo os louvores de Deus na presença do Pai. Tem lugar melhor do que a presença do Pai? Pois é, ele abriu mão de tudo. E ele não foi para Caatinga, ele foi para Caatinga. Ele veio habitar entre nós. Mas ele não foi para Paris, a capital das luzes. Ele não foi para Nova York, a capital do comércio. Ele não foi para Dubai. Ele foi para Nazaré. Um lugar com 2.000 moradores, sem água encanada, sem energia elétrica, sem ar-condicionado, sem carro. Foi viver na mais estrita pobreza, a ponto de dizer: o filho do homem não tem um travesseiro. Você sabe o que é um homem não ter um travesseiro, irmão? Não é o que comer, não, é não ter um travesseiro. E sabe por que ele fez isso? Por nós. Por quem que Jesus morreu? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo. Irmão, se Deus amou o mundo, imagine a igreja. Porque ele chega para a mãe dele e fala: mãe, eu não vou abrir mão da Caatinga.
Mãe, eu não vou abrir mão dos pecadores. Eu não vou abrir mão desse povo que está como ovelha sem pastor. Mãe, eu não vou abrir mão desses pecadores. Mãe, eu não vou abrir mão desse povo difícil, porque é por esse povo difícil que eu nasci. É por esse povo difícil que eu deixei a glória do Pai. Sabe, irmãos, Jesus amou quem não merecia ser amado. Talvez você até vá para o sertão por minha causa, porque em algum lugar, algum dia eu posso ter te feito alguma coisa boa. Mas Jesus veio para morrer por pessoas que nunca fez nada de bom para Ele. E os seus não o receberam. E trataram Jesus como quiseram. Aquele que era rei, que se vestia de glória, desceu à terra, não tinha onde dormir, praticamente não tinha o que comer. E ele foi viver no deserto por amor a mim e a você. E pregaram ele numa cruz e ele não fugiu. Em momento algum ele disse, eles não merecem. Porque o amor de Deus não é justamente isso. O que tem a ver? O que tem a ver morrer pelo Senhor, pastor? O que tem a ver ir para o sertão por sua causa? O que tem a ver Jesus morrer por nós, irmão? Só tem uma coisa que justifica: o amor. Um amor que você não conhece, porque a gente só ama quem ama a gente. Um amor que você não consegue galgar, porque nós só fazemos troca o tempo todo. Porque o filho que você cria no colo, se você não der carinho para ele, ele se volta contra você quando ele ficar adulto. O que tem de filho que odeia pai porque o pai não deu carinho. E Jesus veio ao mundo e nós não demos carinho para ele, e ainda assim ele continua nos amando. Você está conseguindo entender, irmãos? Onde é que você está metido? Que amor é esse que faz um Deus deixar a glória para vir habitar entre os pecadores? Sabe como é que é chamado o planeta Terra? De planeta escuro, planeta de trevas. Aqui só tem sofrimento, aqui só tem barbárie. E o que nos torna melhor a cada dia é Jesus, é essa igreja. Tira Jesus da nossa vida, tira essa igreja da sua vida, o que sobra? Só passa coisa ruim na nossa cabeça o tempo todo. Quem é que nunca sentiu vontade de matar aqui? Quem é que nunca sentiu vontade de suicidar? Quem é que nunca sentiu vontade de embrenhar no pecado? Quem nunca sentiu vontade de largar a família? Foi por gente como essa que Jesus morreu. E ele optou, abrindo mão da família para estar comigo e com você. E ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite, sabe para quê? Não para atender a tua necessidade, porque ele não é o gênio da lâmpada. Mas para dizer para você, eu ainda estou com você. Eu ainda estou intercedendo por você. E o que dói em você, dói em mim. A vida melhorou, melhorou. Hoje nós temos conforto. Mas nós não podemos colocar o conforto no lugar dele. Mais importante do que a casa que nós temos, mais importante do que o carro que nós temos, do que as propriedades que nós temos, é ele, porque ele abriu mão da família dele por nós. Vamos abrir mão do que a gente tem por ele. Como? Estando na igreja. Como? Desenvolvendo vida de santidade. Olha para 2017, o que melhorou na sua vida? Mas não olha com carinho, com amor por você mesmo, não. Olha para isso como você olha para o seu próximo. Porque o nosso próximo a gente olha com olhos de críticas. Para nós a gente olha com olhos de justificação. O que melhorou na tua vida no ano de 2017? Fala a verdade. O que você deixou de fazer que desagrada a Deus? Ou será que eu vou ter que fazer aqui uma análise para dizer para você o que você está errando? O que nós estamos melhorando? Quando alguém chega para você e diz, olha, você está errando, você consegue enxergar que está errando? Ou será que as pessoas precisam ver para dizer o que você erra? Você não consegue enxergar onde você está errando? A verdade é essa, irmãos, o orgulho, ele tem essa capacidade de fazer a gente não enxergar onde a gente erra. Todo mundo erra, a gente não, porque a gente olha para nós com justificativa. E olha para o próximo com acusação. Não, mas eu faço assim por isso e por isso e por isso. Então você pode continuar fazendo. É isso?
Não. Deus quer mudança. Deus quer mudança. Foi por você que ele morreu e você é família de? Você é família de? Você é família de Jesus. Jesus vem buscar quem? A família. A família por quem ele optou. Diga para minha mãe e para os meus irmãos que eu não vou levar essa bronca. E que eu não sou doido. E que eu não estou possuído de Beelzebu. Que eu não sou fanático. Mas entre a tradição de família e o povo de Deus, eu opto pelo povo de Deus. Povo que eu vou morrer por eles. Jesus pode até ter amado o mundo inteiro, mas ele morreu pela igreja. Quando Paulo de Tarso está a caminho de Damasco, com carta para matar todo mundo, que ele era um matador, e ele está indo para Damasco, capital da Síria. Ele estava a mais ou menos 20 quilômetros de distância. Uma luz brilhou no céu, derrubou Paulo do cavalo, e essa luz perguntou para ele: Paulo, Paulo, por que me persegues? Então, parafraseando, Paulo disse: eu não te persigo, eu persigo a igreja. Ele disse: é a mim que tu persegues. Toda vez que alguém se levanta contra a igreja, se levanta contra Jesus. Porque Jesus morreu pela igreja. E ai daquele que critica a igreja. E ai daquele que toca na igreja. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. De vez em quando a gente vê a igreja fechando, não é de Jesus. De vez em quando a gente vê a igreja fora do foco, não é de Jesus, porque a porta do inferno não prevalece contra a igreja dele. Amém? Eu deixo essa palavra para você, que é família de Deus. Pensa nisso. Hoje é dia de ceia. Graças a Deus que você não faltou. Hoje é o dia de nós meditarmos no sofrimento de Jesus. Um bem jamais se perde. E até hoje a morte de Jesus ecoa na eternidade. Até hoje os anjos, os demônios têm medo dele. Os demônios temem o nome de Jesus, porque nesse nome há poder. Deixa o sangue de Jesus, sabe, esborrifar a tua vida, o teu passado. Agora olha para frente. Vamos para uma nova caminhada. Deus é contigo. Amém? Diga não à tradição. Religião mata, Jesus vivifica. O protestantismo matou Jesus. Colocaram a igreja no lugar de Jesus. Chegaram a dizer que a igreja era mais importante do que Jesus. O protestantismo matou Jesus, colocando roupa e cabelo no lugar de Jesus. O protestantismo tem matado Jesus, colocando prosperidade no lugar de Jesus. O romanismo não precisa falar, colocou Maria e tantos outros adereços. Mas nós estamos pregando o evangelho, e eu digo para você, sem o sangue de Jesus não há vida eterna. A placa da igreja, irmãos, não salva ninguém. A denominação religiosa não salva ninguém. Quem é que pode escrever o nosso nome no livro da vida? Jesus. Amém?